Bom, a crise da água traz impactos em vários setores. Então, para nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto e para falar sobre a crise da água e seus impactos econômicos no Brasil, representando o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, eu chamo aqui o gerente de Meio Ambiente do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o senhor Jorge Rocco. Por favor. Obrigado. Bem, facilita é um desafio de falar depois do professor, mas facilita porque trouxe uma base conceitual muito importante e que a gente vem trabalhando isso como técnicos da área da casa, da Federação da Indústria e também do CIESP. Vamos dar um cenário aqui, um pouco global do que a gente tem trabalhado, que as instituições, vários representantes aqui também dos setores produtivos e do comércio, a gente tem, quer dizer, ao longo desses décadas, década de 80, década de 90, temos aqui também o professor e mestre Furtado, que nós trabalhamos muito também na questão da produção mais limpa, Câmara Estadual, que não existe mais de produção mais limpa. Então, isso trouxe tudo ao longo desses anos, uma mudança de comportamento para o setor industrial, viemos trabalhando, mesmo quando eu estava, como a Cissa colocou, no Sistema Estadual de Meio Ambiente, a gente trabalhava a questão da prevenção à poluição, a produção mais limpa, no sentido de estar implementando redução, reutilização, consumo de água, mas também de todos os recursos naturais. E isso fez com que houvesse, ao longo desses anos, uma mudança de comportamento das instituições, das corporações, não só vindo de fora, mas vindo também hoje aqui no Brasil, mas até hoje estamos trabalhando com esses conceitos, que são importantes, principalmente no momento de crise, a gente resgata esses processos. Próximo. Então, dentro desse cenário de competição, qualquer desperdício, isso é fundamental, nós precisamos estar trabalhando esses cenários, e principalmente em crises, se preparando, e mais do que isso, entender a cadeia produtiva. Vou depois explicar mais claramente isso para vocês. Temos conversado com os setores produtivos, nas bacias críticas hoje, como Piracicaba, Capivari e Jundiaí, conhecido como PCJ, o Alto Tietê, o pessoal entender que o problema não é simplesmente na sua planta, mas tem que também entender e ter até gestão integrada na sua cadeia produtiva para que não haja também um impacto no seu processo. Isso faz parte, principalmente nesse momento aí que nós estamos de crise, vou exemplificar um pouco mais para vocês aí na frente. Então, isso é o grande desafio que estamos hoje trabalhando e muito nesse aspecto. Próximo. Tá? E isso faz com que o setor faça suas reflexões no olhar interno, e esse olhar também para a sociedade, e internalizar essas questões e as demandas que ambientais têm trazido aí ao longo dessas décadas, e mais ainda essas condições de mudança do clima, interferência, vulnerabilidade, como o professor colocou muito bem aqui para a gente. E fica aí o olhar do empreendedor. Isso traz oportunidades. Oportunidades de mercado, oportunidades internas de processo, de redução, que se bate em custo, envolver seus colaboradores, envolver seus clientes, fornecedores e assim por diante. Então, esse é um processo de cadeia produtiva que temos alertado nesses últimos anos. Próximo. Então, um pouco do que eu já comentei, essa internalização é o desafio, e o desafio que nós estamos trazendo aí é o desafio de inovação tecnológica. Estava até conversando com o Wagner aqui, do Banco do Brasil, linhas de crédito, quer dizer, hoje a indústria, os setores produtivos, nós, em geral, do setor econômico, não temos linhas ou não temos fomento ou incentivo de políticas públicas que permita você estar implementando inovações tecnológicas, até mesmo com cooperação, especificamente com o setor acadêmico, para poder desenvolver essas tecnologias.
temos trabalhado dentro da Fiesp e do Ciesp, nós temos áreas específicas de trabalho de inovação tecnológica, que isso vai trazer ganhos não só na questão de água, mas também do uso dos recursos naturais nos processos produtivos. E isso tem levado à implementação de exemplos, incentivos de redução do uso da água na indústria, que varia, conforme o setor, de 16% a 50% essas reduções. Próximo. Então, dentro dessa linha de exemplificar essas ações, é que vou estar aqui passando para vocês um pouco dessa prática que nós estamos trabalhando aí com o setor. Setores produtivos. Um dos, primeiro, assim, do âmbito nacional, um olhar de levantamento, de gestão, como é que tem se comportado a indústria nesses 6 últimos anos, por exemplo, na aplicação de reuso da água. Tecnologia necessária, como foi colocado também, fundamental, as empresas têm incorporado isso como alternativa para suas linhas de produção, e a gente percebe aí, e a média que nós temos na Fiesp é em torno de 65% das indústrias, principalmente médio e grande porte, já implementando ações de reuso de água, tratando os seus efluentes e reutilizando nos processos produtivos. Monitoramento com indicadores específicos, não adianta você fazer gestão se você não tiver o monitoramento, não tiver indicadores para ver como é que está a sua produção, sua eficiência, sua eficácia nas suas propostas de programas estruturados. Metas de redução, isso a gente tem observado que nos planos, principalmente as empresas, obviamente, com certificação, têm suas metas de redução, não só de consumo de água, mas de energia, de produtos naturais e assim por diante. Então, a gente tem visto aí um comportamento mais proativo de implementação dessas ações, no caso específico aí dos dados de água, próximo. E aqui, sobre o ponto de vista de tratamento de resíduo, mais o olhar sobre o tratamento dos efluentes líquidos, claro, uma condição obrigatória pelo processo, mas aí como é que está o processo na visão de reduzir a geração de efluentes. Então, de alguma maneira, vê-se um comportamento de buscar, dentro do processo produtivo, o olhar de reduzir, diminuir o desperdício, mas diminuir a vazão, o volume de efluentes e, por consequência, custo no tratamento e na disposição final desses resíduos e facilitando, muitas vezes, a questão do reuso dessa água no processo com base na qualidade. Então, aí, tá? Outra forma da atuação nossa nos setores produtivos, a Fiesp trabalha diretamente junto aos sindicatos dos setores produtivos. O Ciesp, ele já trabalha diretamente com as empresas que são associados. E, para isso, nós temos 42 escritórios distribuídos pelo território paulista. Então, o que a gente tem trabalhado muito? Essas práticas de produção mais limpa. Tá? Investindo na capacitação e desenvolvimento e pesquisa de tecnologias para que seja aplicado nas indústrias, fazendo parcerias para que isso venha a trazer a eficiência na produção. E aí a competitividade. Para tal, uma das ferramentas que a gente tem utilizado é a geração de informação, tá? Programas específicos na conservação e na proteção e reuso de água. Então, para isso, vamos estar ainda, talvez esse mês que entra aí, republicando a conservação e uso de água em edificações, nesse olhar, com parceria com o Sinduscom. Fizemos com o setor sucroalcooleiro, temos especificamente folders e materiais, e mais do que isso, ontem mesmo nós tivemos um evento sobre o tema segurança hídrica, e no final do dia nós tivemos uma premiação, fomento que a gente coloca, de premiar os cases de sucesso nas questões de reuso de água, de reutilização e assim por diante.
Ontem nós tivemos 21 cases, tá? E o prêmio é dividido para micro, empresa, e média e grande empresa. Então, tivemos, na realidade, foram duas do setor metalúrgico que ganharam. Dentro desse processo da crise, quando ele começou, a final de outubro, novembro, os sinais ficarem já acendendo a luz amarela, nós começamos a trabalhar com os setores produtivos mais intensamente, alertando o processo, o pessoal comentando que ia começar um período de chuva, não era momento de se falar em crise hídrica, mas logo em seguida, em 2014, em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, nós tivemos já casos críticos na região do Piracicaba, onde a vazão chegou a -3 na região de Campinas, metros cúbicos por segundo, fazendo com que paralisasse abastecimento público e comprometendo o tratamento de água da cidade de Campinas e também de algumas indústrias. Então, isso foi o primeiro alerta, foi uma queda brusca muito grande na vazão na região, e aí começamos a trabalhar e desenvolvemos para as indústrias um plano de contingência, tá? Um manual básico de um roteiro de como implementar um plano de contingência, as alternativas, a observação necessárias para que isso pudesse trazer a redução do consumo, manutenção, tirar as perdas, buscar fontes alternativas, reciclar, reusar e assim por diante. Então, esse material veio, basicamente, começamos a conversar com os órgãos gestores da CETESB, no caso lá, a Agência Nacional de Água, porque é um rio federal, para poder começar a entender e fazer o gerenciamento conjunto com os usuários. E isso evoluiu ao longo do ano, chegando ao mês de junho, julho, vinha uma proposta de restrição e hoje existe uma norma de restrição de uso de água para uma situação maior na região do Piracicaba. Próximo. Mais recentemente, ampliamos essa campanha de orientação, principalmente com os setores produtivos, para os seus colaboradores, mas também estendemos para a comunidade. Então, nós estamos distribuindo para a população e para as indústrias, não sei se vocês conhecem, são redutores que se colocam diretamente na torneira, fazendo com que você tenha uma economia de 30% a 50%, dependendo da pressão que você tenha nessa torneira. Isso faz com que você diminua o consumo, atenda às necessidades das restrições na região metropolitana de São Paulo, mas esse é um programa que nós começamos agora aqui e vamos estender agora para as 42 diretorias regionais, CIESP, para poder, principalmente nas áreas críticas, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, essa é uma ação diretamente de conscientização, de educação ambiental, de um trabalho de mudança de comportamento, que é isso, como o professor Tudis colocou claramente, nós estamos numa crise, mas eu acho que essa crise tem que ser olhada como oportunidade, que ela vai vir, continuar, e nós estamos vendo muitas das ações propostas de governo para 2015. E 2016? Qual será o comportamento? E depois disso? Então, essa é uma preocupação muito grande nossa do setores produtivos. Próximo aí, por favor. Então, para orientar e balizar um pouco essas informações que eu estou passando para vocês, o ano passado, no meio do processo da crise, nós fizemos uma pesquisa com um universo de quase 600 consultas, onde demonstrou como é que estaria a preocupação da situação do uso racional de água, e vimos aí uma preocupação das empresas, diferenciava, obviamente, em cima do porte das empresas. É claro que aquelas que o produto água é essencial na sua incorporação em produto ou diretamente na linha de produção no seu dia a dia, faz com que tenha uma maior preocupação pelo insumo água. Essa pesquisa trouxe também a preocupação econômica para as empresas, se isso iria impactar diretamente. Como isso já tinha sinalizado para a gente, que eu comentei para vocês em fevereiro, do episódio em Campinas,
como seria esse impacto no faturamento e até mesmo paralisação mais forte da produção por falta de água. E mais do que isso, como isso iria impactar a cadeia produtiva. Então, essa era a preocupação nossa, é a preocupação. Então, como isso se comportou, e aí percebe claramente pelos números que não teve ainda um olhar muito forte desse impacto, porque não aconteceu. Tá? Fortemente, mas sabemos que tem que ser preparado, porque isso pode trazer consequências. Aí, outra pergunta na interrupção, tá? O que iria prejudicar, e boa parte das respostas percebemos também, por quê? Porque a indústria tem várias alternativas. Uma parte das indústrias, micro e pequenas empresas, elas estão, na grande maioria, interligada à rede pública. Então, elas estão diretamente, às vezes 100%, fornecimento, se paralisar, é pelo setor de saneamento. As médias, mas principalmente as grandes, têm captações de água superficial, não depende da rede pública, ou tem água superficial ou água subterrânea. Meu tempo está esgotando, olha lá. Tá, ok, desculpa aí, mas... Então, a outra preocupação era se possuía fonte alternativa. Então, isso é importante dentro do leque, para quem é dependente, a necessidade de ter alternativa dentro do seu plano de contingência e nisso. E o que aconteceu na prática é que muitas indústrias foram o quê? Comprar caminhão-pipa, água de caminhão-pipa, região de Guarulhos, onde teve o primeiro corte imediato de 30% do fornecimento de água da Sabesp para o SAI local. Isso fez com que houvesse problemas na indústria, a indústria teve que buscar, e hoje ainda abastece por caminhões-pipa como alternativa, fonte alternativa para esses impactos. Ok? Próximo. Então, pessoal, nessa atuação, como foi colocado aqui, há uma preocupação muito grande nossa na questão da política pública de recurso hídrico estadual e nacional também. Nós também participamos do Conselho Nacional de Recurso Hídrico, com representação, e todos os comitês de bacias, nós temos, na realidade, 7 especialistas em recurso hídrico contratados por área das bacias hidrográficas que dão suporte aos nossos associados. E aos nossos associados, nós fomentando a participação deles como representação nos colegiados, nos comitês de bacia. E esses técnicos dão suporte, principalmente, próximo, porque o ano passado, obviamente, detalhando isso, próximo, pode clicar, por favor, mais um. Nós tivemos em vermelho aí as áreas críticas, como eu falei mais do PCJ e do Alto Tietê, mas também tivemos já decretado no Tuvo e no São José dos Dourados restrições da portaria da E com relação a novos postos ou captação de água. E nessas regiões, pontualmente, alguns fatos, tá, de problemas de restrições de uso de água pela escassez. Tá, ok? Como eu comentei no PCJ, vou pular, mas só para exemplificar para vocês, no PCJ, por favor. Quando já se implementou os primeiros sinais, em 2004, da primeira cenário de escassez, que foi mais branda do que o ano passado, o setor industrial já veio trabalhando e reduziu em até 47% a sua vazão captada outorgada. Isso já trouxe uma redução das empresas, que agora acentuou em alguns trechos críticos no PCJ o ano passado. Só para mostrar para vocês. Assim como também, com outra característica, tá? Ali no PCJ mostrei 75 grandes indústrias diretamente captando água. No cenário do Alto Tietê, por favor, já é diferente, é um número muito maior, de 40 mil estabelecimentos, mas 80% eles são de pequenas e médias ligadas diretamente às redes públicas de saneamento. Sabesp e as não operadas pela Sabesp. Tá? Mas, mesmo assim, o consumo de água outorgado diretamente no rio é 10% do total de 83 metros cúbicos que hoje existe nessa bacia. Tá? E aí, do ponto de vista de rede,
as regiões que poderão ser mais afetadas do setor industrial. Então, esses alertas nós fizemos para os setores, para as empresas, nessas concentrações, para buscar alternativas. Tá ok? Então, é um pouco esse olhar de mudança que nós temos, sinalização, necessidade, e é isso que as duas instituições têm trabalhado, e a minha intenção aqui foi exemplificar para vocês, dentro de todo esse cenário, que nós estamos contribuindo aí para a adequação um pouco dessa situação. Ok? Obrigado. Obrigada, senhor Jorge.